E aí forma-se um litisconsórcio ulterior, tardio, a doutrina chama às vezes, entre o réu primitivo e o terceiro indicado por ele, para ocupar o polo passivo. Essa é a novidade, é a sucessora, eu chamei, da nomeação dele. Já disse que competências tanto absoluta quanto a relativa são suscitadas como preliminar de contestação. Agora uma novidade que vocês vão, quem está vendo do homicídio vai acordar agora. A contestação será distribuída. Espera aí, agora acordei. Distribuir contestação? Isso. Doutor, como é que é isso? Negócio? Distribuir a contestação, isso. Onde? No foro do domicílio do réu. O réu é citado. Ele acha que o processo está sendo tramitando numa vara incompetente, num juízo incompetente. Perfeito. O que ele faz? Ele joga a contestação dele onde ele mora. Joga lá. E lá, não é que usa o protocolo integrado, sempre foi assim, perfeito. Não é isso. Distribui-se em Jundiaí, porque está em São Paulo, mas acho que devia andar em Jundiaí. Essa terceira vara civil de Jundiaí, que rapidinho manda a contestação para cá. Detalhe, se o juiz paulistano acolher a preliminar, vai mandar os autos embora para Jundiaí. Quem está prevendo? A terceira vara de Jundiaí. Portanto, a contestação será distribuída, Otávio, onde mora o réu. O juiz de Jundiaí, onde mora o réu, manda aqui para São Paulo, está no Jabaquara o processo. Se o juiz de São Paulo rejeitar a preliminar e disser sou competente, continua aqui, claro. Mas se o juiz paulistano disser tem razão o réu quando diz que é incompetência, manda embora. Para onde? Sei lá, para Jundiaí, mas não tem óbvio agora. Para que vara? Aquela que já está prevista pela distribuição. Porque a contestação foi distribuída, não foi? Caiu na terceira vara de Jundiaí. Ou seja, o juiz jundiaiense fica prevento para julgar o processo quando ele para lá voltar. Se voltar, claro. Não sabemos se o juiz de São Paulo vai acolher a preliminar de incompetência. Depois, alegada incompetência é suspensa a audiência, porque também é uma possibilidade. Né? O réu vem dizer, fui citado. A audiência daqui a 20, daqui a 30 dias. Mas eu quero suscitar a preliminar de incompetência. Não tem problema, ele joga onde ele mora, a contestação. Suspende-se a audiência, não tem audiência. Até o juiz daqui, no exemplo, o réu mora em Jundiaí, vai enriquecer. Até o juiz daqui dizer se fica ou se vai embora para Jundiaí o processo, não tem audiência. Quando ele disser fica, marca de novo a audiência aqui. Se ele disser vai embora, o de Jundiaí marcará quando os autos lá chegarem. É bem engendrado também. É bem engendradinho. Se vai ser bom ou ruim, o tempo dirá. Depois, reconvenção. Vai ser proposta onde? Onde vocês acham? De novo, na contestação. E aí vem uma pergunta que eu me faço. E vai ter custas ainda? Bom, isso é um problema tributário e nós ainda vivemos numa federação. A Lei Estadual 11.608 de 2003, estadual, Lei Paulista, diz que tem custas na reconvenção. Não me parece. Ainda mais quando uma lei federal, não sei se lei federal ainda nem podia dizer isso, mas vai lá. Se dissesse e não diz, tudo bem até. Mas não diz se tem custas ou não tem. Porque o só fato de ser no bojo da contestação, com o mesmo nome inclusive, porque alguns falaram, vamos fazer tudo pedido contraposto, tá? Não é isso, é reconvenção. O nome está mantido. Então penso eu que ainda tem custas atinentes à reconvenção. Eu, quando receber as convenções, vou intimar o reconvinte, réu, a recolher as custas respectivas sob pena de deferimento. Vou fazer isso, porque tem lei estadual. E a matéria é tributária, repito. Custas são taxa judiciária. Detalhe, pode ser a reconvenção, isso é uma novidade, a jurisprudência tinha alguma coisa, contra autor e terceiro. Como assim, Marco? João briga com Maria. Maria reconvém processando João e José. Então o terceiro vai ser reconvindo? Isso, litisconsórcio passivo na reconvenção, trazendo um terceiro para o processo. E a recíproca é verdadeira. A reconvenção pode ser proposta pelo réu com o terceiro. A Maria pega alguém para com ela reconvir. Então a gente vai ter, na ação, João versus Maria. Na reconvenção, Maria e Gisele versus João. Possível também. Que terceiros venham se desconsorciar. Ou no polo ativo da reconvenção, sendo reconvinte, portanto, ou no polo passivo. Prazos contra revel que não tenha patrono. Como é que é hoje? Hoje os prazos contra revel que não tem patrono correm em cartório. O que é em cartório? Independentemente de intimação. A partir de quando? A partir do momento em que o juiz entrega os autos em cartório. O meu braço direito está indo embora. Vocês veem que eu estou agora, mas eu sou canhoto. Bom, entrega os autos em cartório. Hoje, em cartório. Não será mais isso. A lei diz, a partir da publicação, aspas, no órgão oficial.
Tanto os prazos contra o réu que não tem advogado vão continuar correndo independentemente de intimação, mas vai ter que jogar o ato no Diário da Justiça. A lei diz isso. Hoje não é isso. Hoje é, entreguei nas mãos da doutora Rosana, que já não está entre nós. Também. Também deu outro braço direito. Você dizer que eu estou ficando bem. Minha mãe, como mãe? Minha mãe me espera aí. Tá vendo? Bom. Agora, julgamento desse... Já estão 10 horas? Agora são, né? Tá. Agora, então, o que eu vou propor assim, de verdade, assim, de coração aberto. Eu vou fazer um teste. Vamos agora para o julgamento antecipado parcial do mérito, que é outra novidade. Julgamento antecipado parcial do mérito, outra novidade, muito interessante e que vai ser de muita utilidade para nós, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá. Vai fechar lá. Quer falar? 6 horas. Temos a noite toda, certo? Ah, senhor, eu estou me sentindo à vontade. Quem foi, quem não foi, não irá mais. Porque o estacionamento já fechou há 20 minutos. Bom, julgamento... Pedir pizza, hein? Pedir pizza? Opa, isso agora. Julgamento antecipado parcial do pedido. Do mérito. Então, olha só. Muitas vezes nós, quando recebemos a contestação do réu, verificamos facilmente que uma parte dos pedidos do autor é passível de acolhimento. Está na cara que é passível de acolhimento. Por exemplo, o autor pede dano moral, e dano moral tem mesmo, eu não preciso de mais prova para isso. O que eu preciso é de prova para quantificar os lucros cessantes, eu vou precisar de uma perícia contábil. Mas o dano moral já é patente, é o exemplo que me ocorre. Agora o juiz vai poder fazer isso, acolher parte dos pedidos do autor, neste momento ainda relativamente precoce, e remeter a análise dos outros pedidos para mais tarde, depois de prova adicional de que ele precise. Então, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais os pedidos formulados ou parcela deles, essa aqui é meio, não é muito frequente, mas mostrar-se controverso, lá, quando o réu não impugna um ou dois ou três dos vários pedidos. O juiz acolhe em parte esses 1, 2 ou 3. Mas agora vem, quando estiver em condições de imediato julgamento, sendo desnecessárias outras provas. Então, é um julgamento antecipado parcial. Bacana isso. E mais, qual é o recurso interponível nesse caso? Nesse caso é agravo de instrumento. Sem efeito específico, pelo menos enquanto o relator não atribuído. Interessante isso é bacana. Agora tem um nome, o saneamento ganha um nome ainda mais pomposo, a decisão de saneamento, que é decisão de saneamento e de organização do processo. Nesse pronunciamento, o juiz, define a distribuição do ônus da prova. Se o juiz for inverter o ônus da prova, por exemplo, é nesse momento que ele deve fazê-lo. Mas delimita as questões, isso é uma novidade, de direito relevantes. Ou seja, o juiz não vai se limitar a dizer quais são os fatos controvertidos, como diz hoje a lei. As questões de direito relevantes, ele também nessa decisão deve definir. Eu acho que eu compus no slide, mas tem mais uma novidade ainda. Em 5 dias, os advogados podem pedir esclarecimentos ao juiz sobre essa decisão saneadora. Ou seja, o advogado pode requerer ao juiz: excelência, por favor, esclareça aqui um ponto. Não são embargos declaratórios. Não são embargos. Mas isso eu acho que eu não pus. Pus. Não pus. Agora sim, podem as partes apresentar ao juiz para homologação. Olha que interessante isso. Novidade também. Delimitação consensual das questões de fato de direito. Pouco provável que o autor e o réu se sentem para delimitar, tão amiguinhos que é melhor já, certo? Fazer um acordo, mas vá. Se até amigos estiverem, que façam uma petição conjunta e o juiz homologa, definindo as questões de fato relevantes aqui, excelência, são esta e esta. E as de direito são esta e esta. E aí o juiz estará jungido a essa delimitação feita pelas partes. Se a causa apresentar complexidade, outra novidade, complexidade de fato ou de direito, olha o que a lei diz, o juiz deve designar uma audiência para, em conjunto com as partes, fazer o saneamento do processo.
E nessa situação, a lei usa essa expressão: convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Na verdade, hoje, sinceramente, para dar aula, quando a gente faz aquele triângulo representativo da relação processual, a gente sempre tem no vértice superior o juiz, né? J em cima, A, I, R, autor e réu. Eu acho que hoje o certo, sinceramente, fazer um círculo e botar o juiz, autor e réu e nenhum no ápice. E, na verdade, o juiz perdeu a centralidade que tinha até hoje. Se, por um lado, isso é um certo desprestígio, para quem se sinta desprestigiado por isso, de outro é uma partilha de responsabilidades. Ou seja, o processo não é coisa do juiz. E tal qual um xerife conduz a mão de ferro, agora a responsabilidade é de todos nós. É de todos nós. Portanto, é um certo alento. Que o juiz perdeu a centralidade, não tem a menor dúvida. O juiz pode limitar o número de testemunhas. Hoje ele não pode também? Hoje ele só pode, claro, se vai rolar mais de 10, uma parte, ou se rolar mais de 3 para cada fato. Agora a lei não diz isso. O juiz pode limitar, dizer, não, aqui eu vou ouvir 2 testemunhas, acabou. Mas eu quero 3 para esse fato. Não, eu vou ouvir apenas 2. Eu vou ouvir apenas 1. Não precisamos de 10, precisamos de 7. Isso é dado ao juiz. Hoje eu repito só quando há mais de 3 para cada fato. Depois, institucionaliza-se a possibilidade de peritos e assistentes responderem os quesitos de esclarecimento por escrito. A gente sabe que quando a parte pede para o perito ser intimado a prestar esclarecimentos em audiência, o perito já vem com aquele escrito. Né? Ele senta lá e diz, excelência, eu tomei a liberdade de trazer por escrito, já tem até 2 vias ou 3, um juiz lê, um autor lê, um réu lê, já ganha tempo, o doutor quer logo passar bem. Pois bem, agora está institucionalizada essa possibilidade. O perito poderá prestar esclarecimentos, responder quesitos de esclarecimento por escrito. O que é bom, já é, enfim, só se institucionalizou depois aqui, porque já é assim na prática. Uma novidade, doutor Otávio, está aí. Se o membro do Ministério Público não comparecer à audiência, agora terá a mesma possibilidade que tem as partes. O juiz pode dispensar as testemunhas por ele arroladas. Dispensar as provas, vamos dizer, mas cuidado que os direitos que ele defende são nobres. Bom, de toda sorte, se o Ministério Público não se fizer presente, pode o juiz dispensar as provas, como pode hoje, quando o advogado das partes não vem. Depois, o juiz pode substituir o debate oral por razões finais escritas. Mais do que velhos, são os velhos memoriais. Mas detalhe, agora, eu nunca dei memorial na minha vida. Jamais. Sou juiz há 24 anos. 24. E nunca dei memorial para nada. Uma vez até um advogado mais velho, assim, era juiz somente, bem novinho, ele falou assim, e Vossa Excelência vai julgar no termo? Como que assim, né? Eu sou obrigado a falar ditando, o senhor vai ditar? Aí eu também, eu falei assim, doutor, o senhor quer apostar que daqui a 1 hora e meia o senhor está saindo com a sentença? Não, senhor, se Vossa Excelência vai ser condição. Tá ótimo, eu gosto, bom, rápido aqui, né? E outra coisa, eu não dou para ninguém o remédio que eu não tomo. Eu ministro o mesmo remédio que eu tomo. Vou ditar no termo. Agora que eu não vou dar memorial mesmo, porque agora são 15 dias sucessivos para memorial, a lei dá prazo. E sucessivo, não tem prazo comum, doutor. Nós estamos com 30 úteis, pelo amor de Deus, agora nunca mais mesmo, agora eu vou até os 70 anos, portanto eu tenho mais 20 e poucos anos de carreira. Também nunca mais vou dar memorial. Porque agora eu não dava 5 comum, 3 comum, agora eu vou dar. Bom, depois, as partes não precisam assinar o termo de audiência, isso é interessante. Partes não assinam mais termo necessariamente, salvo quando houver um ato para cuja prática o advogado precise de poderes específicos que não tem na procuração. Tipo o caso, acordo. Acordo celebrado em audiência, o código fala mais acordo, fala mais transação, fala autocomposição em audiência. Bom, se o advogado não tem poderes para transigir, o cliente vai ter que assinar, porque supondo que seja esse o caso. Mas como regra, o advogado não precisa, a parte não precisa mais assinar o termo. Depois, qualquer das partes, isso é uma coisa que os advogados vão gostar. Mais um. Pode gravar a audiência em imagem e áudio, por isso nem gritado e grifado, independentemente de autorização judicial. Ou seja, o advogado salva o seu iPhone e começa a gravar o que quiser, a lei diz, independentemente de autorização judicial. Já sei que haverá discussão, o professor Cássio Carpinello, outro dia na sala do professor Damasio, tinha um aluno dele do doutorado, dizendo, mas o professor Cássio está dizendo que isso é inconstitucional, que fere. Tudo bem, de todo jeito o código, não há tempo para a gente discutir, aprofundar isso, eu tenho uma opinião formada, o ordenamento é um pouco diferente, mas tudo bem. O fato é que o código diz isso.
pode sacar o iPhone e sem autorização do juiz, não é dizer, excelência, gostaria de gravar? É sacar e gravar. Certo? Depois, teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. O código diz, nos casos previstos em lei, o caso mais corrente é o do Código do Consumidor, é claro, pois aí, exemplo, CDC. Ou, aqui vem a novidade, diante de peculiaridades da causa, peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Em outras palavras, uma parte está em condição privilegiada para provar determinado fato. A outra está em posição mais frágil para provar esse mesmo fato ou o contrafato. O fato incompatível, logicamente, com o primeiro. Pode o juiz, naquela decisão saneadora, né? Saneamento e organização do processo. A lei diz isso, olha, dando à parte a oportunidade para se desincumbir do ônus. Não é na sentença que se faz isso. Não é na sentença que eu digo que o senhor tinha que me convencer, não me convenceu. Eu estou pensando que o autor é que tem que fazer prova dos fatos constitutivos dele. Claro, a lei agora explicita isso. Pode o juiz, então, eu repito, dizer, você está em melhores condições de provar o fato do que seu adversário. Atribua a você o ônus de provar. Detalhe, tem que dar chance de você provar. Não pode dizer, surpresa, surpresa, você estava em melhores condições, não me convenceu, eu não te avisei, você foi engraçado. Não pode ser. Tá? Produção antecipada de provas serve, inclusive, é bacana isso aqui, já servia mesmo, era um objetivo, mas explicitamente, para justificar ou evitar o ajuizamento de uma ação. Às vezes a parte quer dizer assim, eu quero ter conhecimento de um fato, para ver se eu vou processar. Para ver se eu vou processar. Pois bem, agora diz expressamente a lei, para evitar o ajuizamento de uma ação. Quero fazer uma produção antecipada, se a prova não me satisfizer, não me convier, me convencer de que está certo, eu não proponho a ação. Eu não gosto disso aqui, não sei, Laura, como é que está na Câmara Especial isso, mas não gosto dessa jurisprudência, agora vai virar lei. Outro dia eu até mandei um processo para a sua vara, Laura, a primeira vara que era o doutor Marco Aurélio, que está entre nós também. Mas, o juiz que faz a produção antecipada de provas com perito da sua confiança, por exemplo, o juiz tem que julgar a ação principal. Agora não tem mais ação principal porque não tem cautelar autônomo. Mas me parece evidente. Como é que eu posso agora ser obrigado a julgar o laudo de um perito que eu mal conheço, que eu não gosto, que eu não confio, etc, etc, etc. Muito bem. Agora, não previne a competência. Ou seja, pode a produção antecipada ser feita na vara A e o pedido principal ser deduzido na vara B. Não gosto disso, mas agora vai ser lei. Na Câmara Especial eu achei um acordo recente que dizia que prevenia, e por isso mandei para a primeira vara da doutora Laura e do doutor Marco Aurélio, porque lá correra a produção antecipada de prova pericial. Depois, nela não se admite defesa nem recurso, e aí eu achei curioso isso aqui, salvo contra a decisão que deferir totalmente a produção da prova. Bom, mas se deferir parcialmente? Tá certo? Se o juiz indeferir parcialmente a prova, não pode recorrer, não pode agravar, não pode fazer nada. Você vai dizer, no futuro, quando apelar na ação principal, devolve tudo. Bom, se já está dizendo que quando indefere totalmente, que pudesse, quando indefere a prova. Indefere a prova é recurso. O objeto do processo é este, a prova. A ata notarial entra no código. Outro dia eu tive uma causa, a Thaís me ajudou, a minha estagiária, a cuidar dele, que era um moço na internet cujos amigos entre aspas, eles o chamaram de não sei mais que lá. Amigos na internet falaram um monte de coisa feia dele. Aí ele não teve dúvida, tirou, imprimiu, veio para a justiça. Os amigos vieram o que ele falava deles. Pior ainda. Falou, não, a gente se trata assim, é tudo amigo, olha, eu chamo ele disso, ele chama daquilo, ele fala da minha mãe, eu falo da mãe dele. É tudo amigo aqui. É tudo na boa, né? Ótimo. Bom, eu julguei a ação improcedente, ele já apelou. Mas o fato é o seguinte, supondo que ele quisesse mesmo documentar, porque a velocidade com que essas mensagens, imagens, textos entram e saem é muito grande. Então a ata notarial, essa possibilidade de lavrarmos uma escritura, um tabelião de notas, claro, para ter notas, para que ele documente aquela inserção na rede mundial de computadores. E o código vai além bem, diz assim, os dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos podem constar da ata notarial. Portanto, imagem ou som, notário, com fé pública, diz, no dia tal, às tantas horas, de fato havia isso. No telefone dele, de fato, havia essa mensagem. Percebe? Havia um WhatsApp assim, 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 assado. No Facebook, sei lá, não sei o quê. Depois, juntando o documento por umas partes, a outra terá 15 dias para manifestar-se. Hoje são 5. 15? Úteis.
advogado, isso é uma novidade que não sei porque, como é que caiu isso. Nessa reunião os advogados se cochilaram. Como é que passou isso aí? É a única. Os advogados têm que intimar as testemunhas que rolarem. Pelo correio. Vai dar problema. Juntando o AR com até 3 dias de antecedência da audiência. Do contrário, o que acontece? Presume-se que ele desistiu do oitivo. Agora é pesado. Agora é pesado. Mas é a única, né? Agora, esse código eu já sabia. É contra nós. Esse código odeia o advogado. Mais um código contra nós. Bom, detalhe, intimação judicial só quando frustrada a tentativa, portanto não adianta o advogado vir desde logo, excelência, pelo amor de Deus, gostaria só de já... Não, subente primeiro. E quando a necessidade da intimação judicial for devidamente demonstrada. Quando for devidamente demonstrada, por exemplo, aqui é uma favela, o correio não chega lá, o carteiro tem medo, é um lugar ermo, tem que ser oficial de justiça, ele só vai de madrugada. Enfim, o que o advogado possa imaginar de verdadeiro, é claro, para justificar, e aí o juiz diz, ok, mandado, sua justiça. Perguntas formuladas pelas partes, outra vitória dos advogados. A exemplo do que é um crime hoje, né? Não entendo muito de crime, mas parece que é assim já faz tempo. Perguntas diretamente formuladas pelo advogado à testemunha, sem intermediação do juiz. Detalhe, embaixo eu pus rapidamente, o juiz pode perguntar antes. A lei explicitou isso. Porque do contrário é um problema. Certamente os advogados de excelência eu quero começar perguntando. Eu tenho direito. Então agora a lei diz, o juiz pode perguntar antes ou depois. O que os juízes vão fazer, imagino, de sempre, vão começar perguntando. O doutor, você tem perguntas? Eu, advogado diretamente para o testemunha, gostaria de saber da senhora, tá, isso aqui. Enfim. Uma novidade que vai retardar também. O perito agora vai apresentar, muitos juízes não fazem isso, eu não faço. De intimar o juiz, o perito, a estimar honorários. Intimar o perito a estimar é intimar o perito a pedir no céu. Isso é óbvio. E perito tem que ter 4 qualidades cumulativas. Comigo, se não tiver uma, já está fora. 1, o óbvio, ser honesto. 2, o quase óbvio, ser preparado. 3, o não tão óbvio, ser observador dos prazos. E 4, que quase nenhum é, barateiro. 4 características que o perito tem que ter. Se você fala estime seus honorários, evidentemente que ele vai dizer, tá certo? Eu quero 6 mil, 8 mil, 10 mil, o céu é o limite. Depois o juiz vai abrir a manifestação das partes. Digam as partes, mas claro que a parte está caro. Com um jeitinho, porque de repente também não pode ferir o certificado do perito, ele me frita depois. Assim, sendo embargo da categoria, o currículo extenso, uma menina se formou ontem. Não, mas é extenso o currículo, pode ver, Times New Roman 16, extenso, em 2 folhas. Tá certo? E depois só que o juiz arbitra e manda recolher. Não gostei disso, você fala, vou fazer. Vou cumprir a risca esse negócio. Nem que demore. Mas vai demorar. Vai demorar. Depois, isso eu gostei. Se o perito não observar o prazo sem motivo legítimo, o juiz dá 30 dias para entregar o laudo, ele não entrega. O que acontece? O juiz pode substituí-lo, claro, oficiando a corporação profissional. É engenheiro, o CREA, é dentista, o CRO, é médico, CRM. Cadê o RN? Já subiu o RN. Onde é que está? Nada para frente. Aqui. Vamos lá. A cereja do bolo. O IRDR, em dezembro a gente volta a fazer com 3 noites aí, que já tem livro, 15 livros. Aí vamos fazer uma coisa profunda, né? Não primeiras impressões. Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, o código aposta bastante nessa história de jurisprudência firmada, consolidada. E a cereja do bolo, é assim que se tem dito mesmo, é o incidente de resolução de demandas repetitivas, já conhecido facilmente assim na prática como IRDR. Isso não tem nem coisa parecida hoje e consiste no seguinte: toda vez que houver efetiva repetição de processos sobre uma questão de direito e que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e eu peguei um acórdão aqui interessante do dia, e eu falei, esse é o acórdão típico para entrar já com o IRDR, se tivesse dirigido hoje. Água com Sabesp. Há exatos 15 dias, fevereiro de 2015, o TJ decidiu o seguinte:
a Sabesp tem que fornecer água continuamente à Prefeitura de Jundiaí. Sabemos que lá está massacrado com falta d'água. Pois bem, uma ação civil pública, o juiz de Jundiaí, a juíza na verdade disse, tem que dar água, e o desembargador do tribunal manteve a decisão e disse, tem que dar água. Esse é um caso típico, tá certo? Para dizer, afinal, é possível ao judiciário determinar que a Sabesp forneça água, ou seja, interrompa a redução da pressão, não implante rodízio? Essa é uma questão fundamental. O direito permite que o juiz determine isso? Pois bem, nesses casos o que acontece? Guardem aqui. Isto é jurisprudência local. Já começa aí. Vocês vão dizer, mas já não tem recurso repetitivo? Recursos repetitivos eu iria falar, mas a maioria editorial. Recursos repetitivos em Brasília. É Supremo e STJ. Ia falar bastante, lindo, importantíssimo. Mas não vou falar mais, tudo bem. Isso é jurisprudência. Querem reconsiderar alguém? É no TJ e no TRF, ou seja, jurisprudência local. Já começa aí. IRDR, incidentes de resolução de demandas repetitivas, não é em Brasília, é nos tribunais locais. Os 5 TRFs brasileiros e os 27 TJs que tem Distrito Federal, 26 estados, mais Distrito Federal. Pois bem, como é que se instaura isso? O pedido é dirigido ao presidente do tribunal. Quando quer falar vice-presidente, fala presidente ou vice. Aqui é o presidente do TRF ou do TJ. Como é que se pede isso? Depende. Se for o juiz de primeira instância pode provocar, ou um relator, eles provocam o presidente por ofício. Se forem as partes, ou o MP, ou a Defensoria Pública, provocam por petição. A lei não diz isso, mas parece evidente, por petição. Quem julga o incidente de resolução de demandas repetitivas? Resposta: não sabemos. O órgão que o regimento interno vier a definir. Vai ter que ser feita uma emenda regimental, um assento regimental, a gente chama de TJ, para mudar o regimento, para crescer isso. Quem vai julgar o IRDR no nosso tribunal? Detalhe: esse órgão vai julgar inclusive o recurso, ou a remessa necessária, exame obrigatório, ou a causa de competência originária onde se originou o incidente. Ou seja, não é que este órgão vai definir a tese, Otávio, e devolver para uma Câmara julgar a causa. Não. Fixa a tese e julga a causa. Que é uma diferença, por exemplo, desse incidente de uniformização de jurisprudência que a gente tem hoje, que ele é dicotomizado, é por saltos. Fixa-se a tese, devolve-se para a Câmara julgar. Não é isso aqui. Admitido o incidente, olha a novidade, eu estou falando de TJs e TRFs. Portanto, nessa coisa não é em Brasília, esse negócio ali nem vai pegar isso aí. Não, agora é aqui com a gente, a 10 km daqui, 5 estações de metrô. Todos os processos ficam suspensos naquele estado, se for TJ, ou naquela região, se for TRF. Admitido o incidente, breca tudo. Sabesp, para tudo. Claro que as medidas urgentes têm que ser decididas, mas breca tudo, o estado inteiro de São Paulo. E o IRDR tem que ser julgado pelo órgão de regimento disser, é claro, em até 1 ano. E tem preferência sobre tudo, salvo 2: habeas corpus e processos de réus presos. Vocês vão falar, mas habeas corpus não é sempre réu preso? Habeas corpus pode ser para alguém que não está preso ainda, mas está na iminência de ser, certo? Então, nessas 2 hipóteses tem preferência. 1 ano para julgar. Se não julgar nesse prazo amplo, a lei diz, cessa a suspensão, todos os processos do Estado e da região retomam o seu curso, salvo se o relator emitir uma decisão fundamentada em sentido contrário, dizendo, prorroga por mais 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, até a gente fixar a tese. Importante isso aqui também. Para garantia da segurança jurídica, as partes, o MP e a Defensoria podem ir direto ao Supremo, se a tese for constitucional, a discussão, ou ao STJ, se for infra, pedindo que o ministro dê lá, claro, estenda essa suspensão ao país inteiro. Aí é bacana, porque o ministro diz, não, em São Paulo tem um incidente de resolução de demandas repetitivas, só que está faltando água em Minas, e no Rio, e no Paraná, e não sei mais onde. Parece que só no Nordeste não falta água, agora no paradoxo total, né? O Nordeste está sobrando agora. Nunca vi esse negócio. O Nordeste está resolvida a questão. Bom, então aí o ministro dá uma canetada e diz, ok, estendo para o país todo. Claro que
Um desembargador não poderia ir além da sua região, se for federal, ou além do seu estado, se for estadual. Mas o ministro pode. Então, aí caneta para tudo no Brasil inteiro. O que acontece? Julgado o IRR, o que acontece? A lei diz, a tese jurídica será aplicada sob pena de reclamação. O que acontece se eu, juiz da Quarta Vara Civil, o Tribunal disser, é possível ao juiz determinar fornecimento d'água continuamente? Se eu disser, eu entendo que é impossível, eu levo uma reclamação do consumidor. Por outra, se disser, o juiz não pode se imiscuir nisso, eu levo da Sabesp. Se eu disser, vai dar água, Sabesp, espera um pouco, tem um IRR julgado, o senhor está afrontando, reclamação. Com consequência disciplinar, a gente sabe, uma das consequências da reclamação é mandar a copa para a corregedoria, começar a processo contra o juiz. Ou seja, não é brincadeira. Julgado isso, todos os processos individuais ou coletivos que versem a idêntica questão, o que acontece? São julgados de acordo com a tese, inclusive os de juizados especiais, que é uma coisa importante. O Danilo é juiz do colégio recursal, juiz de segundo grau, aspas, do colégio recursal. Lá também vale, ou seja, os juizados também terão que se alinhar com a jurisprudência emitida no RDR. E depois, se aplica também aos casos futuros, ou seja, definida a tese, destrava o que estava parado e o juiz e os órgãos fracionários do tribunal têm que julgar daquele jeito. Se não julgar, é reclamação. E os casos futuros, por mais forte razão, serão julgados da mesma forma. Cabe reclamação, além disso, no capítulo fala de reclamação especificamente, a reclamação vai para dentro do código, sai da leizinha extravagante, vai para dentro do código, reclamação. Cabe reclamação, então, quer quando se trate de aplicação da tese jurídica, quer quando o juiz negue a aplicação da tese jurídica. Das duas formas está descumprindo uma tese jurídica, certo? O acordo diz que é preto. O juiz diz, num caso que se aplica aquilo, diz não aplica o preto. Ou ele aplica aquele precedente num caso que não é para aplicar. Das duas formas está indo observando. Bom, gente, de acordo com essa maioria ingrata, eu encerro por aqui, agradeço muito pela gentileza, peço desculpas e desejo multa. Multa no perito que não cumpre prazo. Ótimo. Vai começar a cumprir mais prazo, claro. Mais do que a multa, se o perito não puder apresentar por motivo justificado o laudo no prazo que o juiz deu, o juiz pode dar-lhe por uma vez a metade do originário. Então, não consegui, você estou com uma dificuldade e tal, ok, direi 30, mais 15. Acabou a história de 15, mais 15, mais 30, mais 60, mais 80, mais 100, na justiça gratuita, mais 200, tá certo? Ou seja, parece que isso vai ser bom. Se a gente aplicar para valer mesmo, vai botar jeito nisso. Depois, podem as partes de comum acordo escolher o perito. Isso eu não gostei. É aquela história, vocês veem que é meio romântica a coisa, né? As partes se sentam, fazem uma delimitação consensual de fatos e direito, as partes se sentam, escolhem um perito, então irmãos siameses, tá mais com cara de namorado, certo? É um afetivo o negócio, um festivo, que negócio é esse? Mas é que tá todo mundo junto, estamos juntos, aí nunca vi um negócio desse, todo mundo é um amigo, acordo não sai, tá certo? Bom, de todo jeito, elas podem escolher de comum acordo perito. Detalhe, e essa chamada, tem nome isso aí, perícia consensual agora. O que é perícia consensual? Eu não conhecia isso, ninguém conhecia. Agora tem nome ali, bacana, para concurso é show. Doutora, me explique aí a perícia consensual. Consensual, separação, divórcio. Não, perícia, doutora. Ah, não, desculpa, eu estou aqui no meio de família. Perícia consensual é essa, onde as partes se louvam. Ah, você tem técnica, né? Eu sei que elas se louvam. Não, mas como um perito, né? E o juiz é obrigado, então, a acatar esse perito e trabalhar com o laudo que ele produziu, bom ou ruim. Não gostei disso. A parte inerte é pessoalmente intimada, a dar andamento ao processo, o autor abandona o processo. Hoje a gente intima para em 48 horas, né, doutor? Dar andamento ao processo. Agora não são 48 horas, também 48. Agora são 5 dias. De novo, vai agilizar? Para frente. Oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem consentimento do réu. Hoje diz esgotado o prazo para defesa, para resposta. Agora não é para resposta, porque hoje vem assim, mas ele precisa ter contestado? Mas se ele for rebelde? Se ele for rebelde, o prazo para resposta esgotou. E se ele... Agora não é assim. Agora é contestada a ação. Se ele contestou, o autor não pode, salvo num caso de que eu vou falar já, desistir da ação sem anuência do réu.
Oferecida a resposta. Não ofereceu a resposta? Acabou. Pode existir. Um caso, quando o autor vir que depois da propositura da ação, a tese jurídica foi firmada em recursos repetitivos contrariamente ao que ele quer. O autor fez um pedido. Está lá, bonito, interpreta a lei de um jeito, doutor Otávio. Lá pela frente, o réu já contestou, estão brigando, estão se digladiando. Lá pelas tantas, vem uma decisão firmada em precedente, firme, dizendo, é a outra tese, eu estou frito. Aí ele pode desistir da ação. Pode desistir da ação sem anuência do réu. Certo? Neste caso, eu repito, sem anuência do réu necessária, mesmo que o réu tenha contestado. Depois, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono depende de requerimento do réu. Oferecida a contestação. Porque se o autor abandonou a causa antes da contestação, por exemplo, não recolhe despesa de condução do oficial, dá para citar. Vem a súmula do STJ e diz assim, a extinção só pode ser por abandono, depende de requerimento do réu. Que réu que não foi ainda citado? Outro dia extinguiram desse jeito, mandaram voltar e disseram, não tem nada disso, o réu não está citado. Eu disse, mas não dá mesmo, ele não recolheu despesa de condução. Agora o que eu faço? Estou num truco, ó. Quase que eu falei, eu vou recolher esse negócio para andar esse processo, porque ele pode ficar assim. Não, uma porcaria, R$13, R$17, não dá, ninguém morre por isso. É truco, o desembargador falou, não pode, não vou afrontar o acordo. Até bem eu não posso mandar citar, porque não tem despesa de condução, mas despesa de condução não tem, porque o autor está inerte. Mas o réu não requer não está citado, porque o autor não recorre, porque eu não vou não pode. Não pode um negócio desse. Então, para simplificar a conversa, agora está claro, oferecida a contestação depende da anuência do réu. E antes? Antes não depende da anuência de requerimento do réu. O juiz pode de ofício mandar intimar para extinguir por abandono. Mudou, portanto, a súmula alterou. Depois, cabível retratação judicial em 5 dias na hipótese de sentença terminativa. A gente já sabe, quando o juiz defere inicial já é hoje, já vimos que será amanhã também. Em defesa inicial, tem juízo de retratação na apelação. O juiz pode se retratar, pisando na bola, nulo. Mas o que não tem hoje, vai ter, Laura, é quando o juiz proferir sentença terminativa do 267, sem exame do mérito, ou 482, também terá juízo de retratação. Se o autor apelar da sentença que põe fim ao processo sem resolução do mérito, poderá o juiz retratar-se no prazo de 5 dias. Já não estou mais falando de deferimento inicial, né? Estou falando de extinção sem resolução do mérito até mais para frente. Não só pelo deferimento inicial. Depois, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão... Olha o princípio que eu falei. Princípio da primazia da decisão de mérito. Uma novidade. Princípio da primazia da decisão de mérito. O que quer dizer isso? Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o pronunciamento que não resolve. Quer dizer isso. O réu é parte ilegítima e alega a ilegitimidade, Laura, mas o juiz vê que dá para julgar improcedente a ação. Para o réu, o que é melhor? Extinguir sem exame do mérito ou julgar improcedente? Julgar improcedente. O juiz julga improcedente. Sempre que o juiz vir que favorece mais a parte uma solução de mérito do que a que extingue sem resolução, enfrenta o mérito. E julga o mérito, faz coisa julgada material, já sabemos, etc, etc. E isso tem nome, insisto pela última vez, para os concurseiros. Princípio da primazia da decisão de mérito. Agora vamos lá. Esse é o pavor dos juízes. Não pavor porque, sinceramente, isso está certo. Isso está certo, Marcos, isso está certo. De verdade. Quando eu li a primeira vez, o meu primeiro sentimento com o código foi de indignação, para ser bem franco. Como que é isso? Como que é isso? Depois você vai amadurecendo e vê, não é como que é isso. O código, no geral, é bom. Detalhe. Bom para uma outra realidade. Não se considera fundamentada uma decisão do juiz, porque o código não teria como dizer o que é fundamentado. A Constituição já diz, tem que ser fundamentado sob pena de nulidade, não adianta. Por si só, parece que não resolve. E eu até pus aqui uma decisão que eu peguei, de dezembro de 2014, faz 2 meses exatos. Olha, não estou criticando, eu também talvez o artigo faça igualzinho. No código atual, no novo não vou poder fazer mais. Mas, presentes os requisitos legais, concedo a liminar. Quem já viu uma decisão assim? É inédita? Presente, fuz em vermelho, essa é a decisão. O resto é dispensado de informações sobre que tribunal? Da Bolívia? São Paulo. Que ano? 1950? 2014. Presentes requisitos legais, concedo a liminar para suspender o efeito até o julgamento do presente recurso. Pergunta, de que processo é isso? Eu
Não sei. Serve para todos? Olha o que não se considera mais fundamentado. Parece uma piada. Se vocês lerem isso, vão falar, mas que ofensa é essa? Coisa ridícula. Não é fundamentada a decisão que invocar motivos que expressariam justificar qualquer outra decisão. Uma decisão que serve para qualquer desse processo é uma decisão não fundamentada. Então, bom, e aí? Bom, e aí vai demorar até para apreciar esse tipo de efeito suspensivo. Fazer uma decisão bem fundamentada nesse efeito suspensivo não vai sair no dia. Vai sair daqui a 2 ou 3. De novo, o problema da celeridade. Se é para fazer na unha mesmo, artesanalmente, vamos fazer Jaguares. Carro Jaguar. Verde. Mas não é Fiat Uno Mille. Não é linha de produção. Vai sair um por dia. Maravilhoso. Se você for advogado desse, que nem banco, né? Primeiro da fila do banco. Tá maravilhoso. E aí, tudo bem? A tia tá bem? Deixa eu ver a minha netinha, que é aniversário. Não pode ligar o celular no banco. E a fila lá atrás. Se você é o 10º da fila, você não está feliz com essa conversa. Você não está feliz. Se você é o primeiro, você está contente. Ou seja, cuidado com isso. É muito bom. Vai aprimorar. Vai aprimorar se for o primeiro. Da ordem cronológica, certo? Bom, então, não se considera fundamentada a decisão. Eu agora vou começar a correr um tiquinho mais, porque eu acho que também eu prefiro adiantar um pouquinho a não ir até o fim. Mas há uma série de situações onde não se considera fundamentada. Uma delas é essa, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão. Outra, isso é importante para vocês, não enfrentar todos os argumentos deduzidos pela parte. Não falou causa do pedir. Não falou fundamento, falou argumentos que seriam capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Se eram argumentos que reforçariam a decisão, o juiz pode dizer, eu não enfrentei porque eu já colhi. Mas deixar de enfrentar um argumento que sozinho levaria a solução diversa e não enfrentar, mas excelência, eu não falei só disso. Eu tenho outro argumento. Não, outro argumento não serve. Então o senhor diz que não serve. Porque o fato é que eu perdi. Se eu tivesse ganho, eu estaria feliz se o senhor ter enfrentado só um dos meus 200 argumentos. Mas o senhor enfrentou um dos meus 200 argumentos e me enfrentou. Eu quero ver os outros 199. Tá? Agora, isso é difícil, hein? Invocar precedente de enunciado de súmula sem identificar os fundamentos determinantes. Ou seja, o juiz agora vai ter que analisar os fundamentos do acórdão que deu origem à súmula, os acórdãos. Vocês já imaginaram um negócio desse? O trabalho que você vai dar? Detalhe, eu pelo menos, quando o autor na inicial, estou muito propenso a fazer isso, quando o autor na inicial invocar uma súmula ou uma jurisprudência, uma forma qualquer, eu vou dizer que ele também já faça isso. Nossa, sinceramente, a petição inicial não é um projeto de sentença? A petição inicial é isso, um projeto de sentença. Como eu, juiz, vou saber se aquele precedente invocado pelo autor se aplica ao caso concreto? Se ele, autor, não fez essa demonstração que eu mais tarde teria que fazer também, né? Não acho abusado não do juiz dizer 15 agora, 15 dias úteis, para dizer, se está invocando um acórdão. Parece que esse acórdão está errado de outra coisa. Diga lá, se fala a mesma coisa. Não acho nada impróprio. Estou até bem propensinho a fazer. Vamos ver, bom, porque o autor agrava, o tribunal, não agrava, porque isso aí não vai caber agravo. Mas, professor, você invoca um precedente, você não sabe que precedente você está invocando, fica esquisito. O problema é que sabe o que é? A gente tem o hábito de ler emenda. Não é verdade? A gente pega emenda. É emenda. Mas a gente não lê o corpo do acórdão. E às vezes o corpo do acórdão tem surpresas grandes. É verdade. Portanto, agora a gente vai ter que ler o acórdão todo. Não vai ser simples. Vai ficar bonito? Mas claro que vai ficar bonito. Vai ficar lindo. Oi? Ou não invoca mais acórdão. Não invoca mais nada. Nem desse direito. Eu falei, não, nem dá essa forma. Lê. Lei não serve nem para julgar procedentes criminalmente pedidos. Vamos lá. Então vamos lá. Remessa necessária, o reexame obrigatório, antigamente o recurso ex officio, como queiram chamar, agora ficou bom, porque hoje só é dispensado nessa regra de 60 salários mínimos. Quer dizer, não existe, tudo tem exame necessário, 60 salários mínimos. Pelo amor de Deus. Agora não. No âmbito da União, até 1.000 salários mínimos não tem mais exame necessário. No âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que sejam capital, abaixo de 500 salários não tem. E para os demais municípios, 100 salários mínimos. Então agora está bacana. Vai ter muita coisa na União, nos estados e até nos municípios que não vai ter exame necessário. É bacana. A União, o poder público, apele. Se não quer apelar, transita. Vai ter exame necessário.
Depois, também dispensada a remessa necessária, se a sentença fundar-se, ficou melhor do que hoje. Porque hoje só não há reexame necessário se for jurisprudência do STJ ou do Tribunal Superior competente. Quando a sentença estiver em consonância com jurisprudência do STF ou do Tribunal Superior competente, hoje não tem reexame necessário. Agora, como vai ser? Entendimento formado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Eu não falei dos dois, eu vou falar daqui a pouco, mas já adianto o seguinte: esses são precedentes locais, são precedentes dos TJs e tribunais regionais federais. Ou seja, vai abrir o leque de opções em que não há reexame necessário, porque o juiz sentenciante já se alinhou com a jurisprudência. E agora não há jurisprudência de Brasília, do Supremo ou do Tribunal Superior. Jurisprudência local, de justiça ou regional federal. Bacana, aumentou mais, ampliou. Agora uma novidade que vai dar problema. A coisa julgada vai cobrir também a questão prejudicial. Como assim, Marco? Hoje a gente sabe, tem ação declaratória incidental. Não tem mais, acabou. Não haverá mais ação declaratória incidental. Isso quer dizer, bom, e se eu quero obter decisão com força de coisa julgada sobre uma questão prejudicial? Resposta: já vai fazer coisa julgada mesmo. Questão prejudicial, faz coisa julgada. Independentemente de ser objeto de pedido expresso, independentemente. Desde que haja dois requisitos. Primeiro, que dessa resolução da questão prejudicial dependa o julgamento do mérito. Depois, que a seu respeito tenha havido contraditório prévio e efetivo. São três, na verdade. Terceiro, que o juiz seja competente. Eu vou explicar para a gente entender melhor, porque isso aqui também não adianta correr e ficar, né? Aquela história da civilidade versus civilidade. Não entendi nada, ele acabou toda hora. Vamos lá. Uma empregada doméstica promove uma reclamação trabalhista em face de um homem e uma mulher que ela diz serem seus patrões e entre si companheiros. Empregada doméstica, conheceu férias, conheceu hora extra. A dona Marissa e o José são conviventes e os dois mulheres falam esses direitos trabalhistas. O reclamado vem dizer assim: não, pera um pouco, união estável entre mim e a reclamada? Nada, ela é minha namorada. Eu nem moro lá. Como? Eu não sou patrão dela mesmo. Que união estável é essa? Vem o juiz do trabalho e tem que apreciar isso para julgar, claro, porque se há união estável, ele também é patrão. Se não há união estável da namorada, o namorado não tem que pagar direito trabalhista para a empregada da namorada. Ainda não. Estamos caminhando a passo largo, mas ainda não. Bom, diante disso, doutora Laura, o juiz trabalhista diz: ah, sim, união estável. Portanto, julgo procedente a reclamação e condena os dois a pagarem férias, licença prêmio, não sei mais o que. Licença prêmio, o empregado doméstico tem. Bom, agora eu pergunto: a união estável é questão prejudicial nisso? É claro que é questão prejudicial. É um tema que o juiz tem obrigatoriamente que enfrentar para abrir o caminho para enfrentar o mérito. Pergunto: mas faz coisa julgada na justiça do trabalho, a união estável? O juiz trabalhista reconheceu a união estável, já vai o outro lá, então já estou pedindo alimento, sei mais que, mediação, sei mais que. Por que eu fiz isso? Para sensibilizar nessa hora, alguém precisa dar uma risada, porque senão nem eu fico acordado. Eu fui ao sambódromo no sábado, teve uma hora que eu quase estava dormindo em cima da cadeira, assim, a mulher falou: você está dormindo? Não! Pode estar acordado, 4h30 da manhã, estou bombando aqui, tá ótimo. Bom, tudo isso para falar o quê? Falar não sei o quê? Falar que o juiz tem que ter competência. Um dos requisitos para que faça a coisa julgada a questão prejudicial, repito, é que o juiz tenha competência. Se é um juiz de vara civil onde se levantou nulidade do contrato numa ação de despejo, e o juiz de uma vara civil diz: o contrato é válido, condena a pagar os aluguéis, depois de amanhã vem essa discussão de novo, validade do contrato, agora sim, juiz de vara civil tem competência para se pronunciar sobre validade de contrato de locação. Agora o juiz foi julgar. Você vê a diferença? Numa ação de despejo, o inquilino ou de cobrança de aluguéis, o inquilino vem e diz: o contrato é nulo. O juiz diz: blá, 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 é válido. Depois de amanhã, outra discussão no contrato, o inquilino vem: é nulo. Opa, é nulo? Não, tem coisa julgada sobre isso. Não, mas eu não tenho nada, né? Percebeu a diferença? O juiz tem que ter competência material, e o Código da Lei diz assim: razão da pessoa, também não sei, competência absoluta para falar.
Detalhe, tem que haver efetivo contraditório. No caso de rebelião, não se aplica isso. Não há assim, presunção de que houve debate sobre isso, então, não. Tem umas tantas cautelas para fazer coisas julgadas sobre uma questão judicial. Mas é uma novidade. Agora, uma coisa bonita e que vai dar problema. Eu estou até pensando em escrever um artigo lá na faculdade, me pediram um artigo qualquer, talvez eu escreva sobre isso. A sentença foi escolha julgada às partes entre as quais é dada. O 472 atual diz assim, é igualzinho até aqui, diz assim, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Esse é o 472 de hoje, a primeira parte dele. A sentença foi escolha julgada às partes, assim como entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando. Vem o Código Novo e diz assim, não o quê? Prejudicando. Quer dizer, então suprimiram o beneficiando. Suprimiram. Beneficiando, pode beneficiar. Cuidado. Olha um exemplo que já me vem à cabeça, talvez eu use isso no artigo. Um ônibus de uma aviação viajando para Campinas, o motorista dorme, capota, 40 passageiros feridos. Um passageirinho promove uma ação em face da aviação e nesse processo discute-se, prova, o juiz diz, o motorista dormiu, o erro foi da aviação, sei lá mais o quê, não dizer, mas isso não tem objetivo, mesmo transportador, pouco importa. Coisa julgada, daqui a 2 meses vem outro passageiro. Eu pergunto, ele pode ser beneficiado por essa sentença de procedência de um outro? Se fosse improcedente a ação contra o passageiro A favor da aviação, o novo passageiro não podia ser prejudicado. Dizer, o que o senhor veio fazer aqui? Aquele acidente, esse acidente eu já falei que é improcedente. Não. Aquela coisa julgada não pode prejudicar. Mas pode. Então, vai dar, isso aí vai dar tese, dissertação, TCC, não sei mais o que, claro. Mudou. A liquidação por artigos acabou enquanto esse nome. Não há mais liquidação por artigos. O que há hoje é por arbitramento, e a outra, que seria por artigos, igualzinha, chama-se pelo procedimento comum. Ou seja, acabou a história de liquidação por artigos. O nome, né? Cumprimento de sentença. A lei diz agora expressamente, a jurisprudência de hoje, mas eu até nem entendi assim, mas você já no primeiro momento também não entendi assim, o devedor é intimado para cumprir a sentença. Então tem que intimar. Tá certo, é a jurisprudência, tem que intimar. Pelo TJL, a pessoa do advogado, portanto, tá certo, tá perfeito. Pelo correio, quando ele não tem advogado, ou é representado pela defensoria. C, por meio eletrônico, quando ele não tem advogado e foi citado por esse mesmo meio. D, por edital, aqui eu não gosto. Quando ele foi citado dessa forma na etapa de conhecimento. Hoje a jurisprudência do STJ, eu peguei para vocês, você acorda? Diz assim, quando ele foi citado por edital, ficou revel, o juiz nomeou o curador especial, artigo 9, inciso 2. Não precisa intimar para a fluência dos 15 dias. Agora vai ter que intimar por edital. Eu pergunto, senhores advogados, quanto custa um edital? Os senhores já puseram dinheiro para citar na fase de conhecimento. Agora vão pôr dinheiro e o tempo para intimar por edital, para esse cristão pagar em 15 dias. Vai pagar? Mas não contestou, vai pagar agora. Contestar ele não quer, mas pagar quer. Quer dizer, não está ruim, está péssimo, né? Talvez os piores pontos. Mas enfim, vamos cumprir. Detalhe, se o exequente demorar 1 ano para iniciar a fase de cumprimento, você não tem se transitou hoje. O exequente não podia vir com a memória de cálculo para intimar. Mas ele demora 1 ano para dar início à fase de cumprimento. Pode, não tem problema, não prescreveu, pode. Aí a intimação tem que ser postal. Nem na pessoa do advogado mais. Nesse pressuposto que depois de 1 ano, o doutor já perdeu contato com o cliente. Não é verdade? Quer dizer, agora vai intimar o senhor para sempre, para pagar em 15 dias. Eu não sei mais, pô, mais 1 ano, mais 1 ano e meio, 2 anos que eu não vejo esse homem. O processo está paralisado. Tudo bem, então, aí tem que fazer pelo correio. Isso é importante nas ações de cobrança de condomínio. Hoje os condomínios, autores, eles viram e mexem bem com a história de obrigação própria terreno, querendo alterar o polo passivo na execução com base na sentença. Eu condenei a construtora. Ele vem, não, mas eu quero agora contra o ocupante atual, porque a obrigação é próprio terreno e tem essa obrigação. Eu nunca defini isso, tem acórdãos reformando nas decisões, alguns dizendo, não, pode mudar, porque é próprio terreno, se agora é outro dono, ele responde por tudo. Eu nunca deixei porque disse, não, a sentença foi, o título aqui é judicial, a sentença é desfavorável a A, como é que agora eu estendo na fase de execução a B? O código agora vai ser expresso, não pode estender a B. Nas cobranças de condomínio, o condomínio tem que entrar com outra ação de cobrança.
em face do atual morador, ocupante, proprietário, como queiram chamar. Ou seja, nada disso de pegar uma carona num processo que até 8 anos com sentença transitada para trazer para outro réu, que nem direito de defesa teve, vira réu no cumprimento de sentença, uma coisa violenta. Não parece razoável e agora não vai ser possível também. Dentre os títulos judiciais entram os honorários ou emolumentos de auxiliares da justiça, aprovados pelo juiz. Eu me lembro sempre, quer dizer, vai ser o problema do perito, por exemplo. O juiz defere honorários definitivos, arbitra-os, e a gente vai ter título, então, judicial para isso. Depois, uma novidade também, já tem protesto para isso, mas está expresso agora, a decisão judicial transitada em julgado pode ser protestada. Pode ser protestada. Detalhe, só depois de transcorridos os 15 dias para pagamento voluntário. Intima o devedor para pagar em 15 dias. Passaram os 15 dias, protesto. Protesta a sentença. Detalhe, isso é importante também. O réu que já está protestado, não pagou. Se ele ajuizar a ação rescisória, ele pode exigir que a margem do protesto seja notada a existência da rescisória. Para que terceiros que digam, você está com o nome sujo, hein? Você tem uma bronca aí. Vejam também que ele está discutindo, via rescisória, a sentença passada em julgado. Não parece justo. É as expensas dele, hein? As expensas dele. Ele vai pagar tudo. Ele, réu, executado. No cumprimento provisório de sentença, uma coisa boa para os advogados, mais uma. Não, essa não é boa para os advogados. Multa de 10% é devida. Isso não é a jurisprudência. Não é como se encaminha. O STJ não diz isso. Na execução provisória, multa de 10%. Eu acho que é razoável, mas multa de 10%. É devida. Depois, uma coisa óbvia também, mas é bom explicitar. Se o réu perdedor faz o depósito voluntário, mas apela da sentença, alguém poderia dizer, isso é preclusão lógica, é um ato incompatível com o desejo de apelar. Se o senhor está pagando, o senhor não quer apelar. Se o senhor quer apelar, o senhor tem que pagar. A lei expressamente diz, não é incompatível. Ele está depositando para se livrar de eventual multa. Você vai dizer, que multa o senhor nem foi intimado ainda a cumprir? Eu não quero ficar com esse tetão da frente. Certo? Bom. Ainda no cumprimento provisório pode ser dispensada a caução para levantamento de dinheiro ou alienação de bens. Sabemos que no cumprimento provisório, sentença ainda sujeita a recurso, para levantar dinheiro, para expropriar bens, precisa da caução. Hoje, pode ser dispensada até 60 salários mínimos em caso de necessidade do vencedor. Mas só até 60 salários mínimos, uma quantia relativamente baixa. Agora vai ser qualquer quantia, desde que demonstre situação de necessidade. E mais, também não precisa de caução nem de alienação, quando houver sentença, hoje já é assim, em consonância com o súmula do Supremo, decisão do STJ, ou, isso é novidade, atenção aqui, casos repetitivos, que a gente vai ver mais tarde, repito. Mas mais tarde aonde? Você não mais tarde é onde isso aí? Mais tarde quando? Bom, mais tarde, mais ainda, cumprimento definitivo de sentença. Bom, cumprimento definitivo de sentença, de novo volto a dizer que é preciso intimar o executado para pagar, certo? Precisa intimar, já sabemos. A jurisprudência é essa hoje, vai ser lei amanhã. Aqui sim é o que eu falei para vocês, que os advogados vão gostar. Se os 15 dias passarem em branco, honorários, agora a lei vai dizer, de 10%. Portanto, a lei vai estabelecer. O juiz fixará honorários de 10% se passarem em branco os 15 dias. Eu diria, nem fixa nada. O advogado vai trazer a memória de cálculo, né, doutor? Já atrás dos 10% da lei. O juiz não vai brincar nada aqui com 10, mas poderia ser 9, não, e 11, nada. Depois, se o juiz suspeitar de excesso, eu bato o olho na memória de cálculo do autor e falo, opa, tem problema aqui, porque eu estou vendo que ele pôs juros de 2% ao mês. Estou vendo que ele cobrou verba subcomercial e o perdedor é beneficiário da gratuidade, etc. Bato o olho na memória e digo, tem problema aqui. O juiz poderá valer-se, olha a expressão agora que o código usa, valer-se de quem? Do contabilista. Agora não é mais contador, Danilo. O contabilista. O dono não, é outro status, outro patamar, outra civilização. O contabilista, aquele mesmo, mesma sala, mesmo Paulo, tudo igual, mas enfim. O novo Paulo, o novo modelo, o Paulo vai então ajudar o juiz e dizer, o valor é este. E como é que faz daí? Segue a execução pelo que o credor disse. Não é que agora o juiz já diz, tem essa execução, recorde. Não. Mas os atos de constrição, penhora,
eles vão ser dados pelo valor que o contabilista indicou. Ou seja, provisoriamente a gente admite aquilo para fins de conscrição, para, por exemplo, tornar o juízo seguro. Tá certo? Eu digo, não, penhora só sobre 100 mil, bens que se chega a 100 mil, nada de 1 milhão. 1 milhão que o credor está dizendo, ele só pôs um zero à direita. Segue pelos 1 milhão, mas penhora por 100 mil. Basta injúria por 100 mil, não 1 milhão, por exemplo. Se os 15 dias para pagamento passarem em branco, inicia-se, isso é uma novidade também. 15 dias para pagar, certo. Não pagou? O 16º é o primeiro de novos 15 dias. Ou seja, flui automaticamente uma nova quinzena. Automaticamente. 15º hoje, primeiro de novos 15 amanhã, para ele impugnar. Detalhe, mas pera um pouco, eu não entendi bem, porque não via penhora aí, de fato. Não tem mais necessidade de tornar o juízo seguro para impugnar. Nós temos dois modelos, o dos embargos, que podem ser opostos sem segurança do juízo, e o da impugnação, que precisa de segurança do juízo. Optou-se pelo dos embargos para trazer para a impugnação. Talvez fosse melhor fazer o contrário, mas enfim. Então, hoje, no futuro, o sujeito não pagou em 15 dias, disparam novos 15, para ele fazer o quê? Impugnar. Mas não tem juízo seguro, não precisa não, pode impugnar sem, repito, sem penhora, por exemplo. Detalhe, se o juízo estiver garantido, agora sim, se estiver garantido, e os fundamentos do impugnante forem relevantes, o juiz pode, em caso de risco de perecimento de direito dele, agregar efeito suspensivo à impugnação. Mas atenção, daí como hoje, para dar efeito suspensivo, precisa o juiz estar seguro. Hoje é mais, não é? Para opor, apresentar a impugnação já precisa de segurança do juiz. Amanhã vai ser, pode opor sempre, mas para assegurar segurança do juiz. Como são os embargos hoje, aliás, né? Pode embargar hoje a execução sem penhora? Pode. Mas o juiz pode agregar efeito suspensivo sem penhora? Não pode. Há uma voz ou outra dissonante, mas a regra é, não pode. Só quando o juiz estiver seguro, eu agrego o efeito suspensivo aos embargos. A impugnação vai ser igual. A impugnação não vai impedir a prática de atos executivos, inclusive expropriação, ou seja, vai vendendo, vai fazendo, faz asta. Daqui a pouco a gente vai ver, não há mais praça acabou. É tudo leilão. Não tem história imóvel, é praça. Não, agora é leilão, para tudo. Eu vou andar um pouquinho mais. O que acontece com o que sucede depois do decurso do prazo para impugnação? Como assim, Marco? Ele tem 15 dias para impugnar, não tem? Tem. O que acontece com os atos praticados depois desses 15 dias? Bom, nova impugnação de segunda fase, impugnação tardia, impugnação sucessiva, o que você quer chamar isso aí? Nada, uma simples petição. Por simples petição, diz o 522, o executado poderá veicular temas relativos a fatos ou atos praticados depois dos 15 dias. Mas por que o senhor não impugnou? Ele falou isso. Por uma boa razão, ele só veio mais tarde. Penhoraram bem piorado, bem de família. Como é que eu vou entrar com outra impugnação agora? Mas penhoraram ontem. Eu não sabia, um ano atrás, que tinham penhorado isso. Petição simples. Importante, na execução de alimentos, diz a lei, o juiz mandará protestar a sentença. Agora vejam, não é o credor que providencia o protesto. Na execução de alimentos, o juiz manda protestar. Não pagou, o juiz manda protestar. Aí já fiz. Não precisa nem alimentando requerer. O juiz manda. A prisão, as mulheres se bateram muito com razão, a meu ver, lá no Congresso, não é? Regime fechado para devedor de alimentos. Porque está uma piada lá correndo de ser regime aberto. Regime aberto é de nós todos, né? Não mais até, porque eu estou trabalhando até essa hora. Regime aberto, outro já está dormindo lá, sem televisão, em casa. Todo mundo também, regime aberto, já está em casa essa hora, dormindo um pouquinho. Eu estou trabalhando. Não é verdade? Ou seja, pior ainda do que o meu regime. Regime fechado. Com uma observação que, obviamente, é o mínimo dos mínimos. Separado dos fascínoras, certo? Cuja inocência se presume, claro. Mas, enfim, separados dos fascínoras. Depois, a Fazenda Pública não paga multa de 10%. Ela não é mais citada para opor embargos em 30 dias, como é hoje. Ela será intimada a impugnar em 30 dias. Mas não paga 10%, porque ela não é intimada para pagar, é intimada para impugnar. Importante isso aqui, nas obrigações de fazer ou não fazer. Não fez, litigância de má-fé. Obrigação de fazer ou não fazer. Não fez, litigância de má-fé. Não fez justificadamente, litigância de má-fé. Bom isso aí.
Depois, a multa combinatória nas obrigações de fazer ou não fazer é passível de cumprimento provisório. Isso não é jurisprudência. Hoje, as multas coercitivas, as astrentes, nas obrigações de fazer ou não fazer, elas só são exigíveis, exequíveis, depois do trânsito e julgado da decisão final. Dispara durante o processo, mas a exigibilidade, Luiz, só mais tarde. Agora não. Executa desde logo. Executa desde logo. Só o levantamento do dinheiro é que vem só mais tarde, depois do trânsito. Razoável. Eu vou dar o dinheiro numa conta fundão, depois você reverte tudo. Mas o dinheiro já está numa conta judicial. Tem mais força, claro. Suponho que o executado vai cumprir mais, porque já começa a ir para o patrimônio dele. Depois, a multa é devida desde o dia que configurado o descumprimento da decisão, e isso me parece dizer que não tem mais teto. Ou seja, nada de dizer até quanto vai essa multa. Multa de 2 milhões porque não deu o iPhone. Como pode chegar a 2 milhões? Tem que ter um limite, o valor do iPhone. Aí a pergunta é, que interesse tem a Apple de dar um iPhone se o teto da multa é o iPhone? Percebe? Olha, hein, se não der iPhone, vai ter que dar um iPhone. E multa. Só o ato. Agora vem diz assim, ela incidirá enquanto não for cumprida. Parece que aí está bem para a gente interpretar, na verdade, que não tem mais teto. Em tese pode, não deu iPhone, vai pagar 600 mil reais. Não deu iPhone, 600 mil reais. Procedimentos especiais, está indo bem, hein? Está indo rápido. Saem do rol de procedimentos especiais uma série de procedimentos, eu não vou ver isso com vocês, mas saem uns tantos, tá? Eu fiz vários aí. E entram outros tantos. Portanto, saiba, esse rol vai ser alterado porque uns tantos entram, uns tantos saem nos procedimentos especiais. Na consignatória, oficializa-se algo que já era jurisprudência. Se o autor não fizer o depósito consignatório, o juiz extingue o processo sem resolução numérica, é pressuposto processual específico. O juiz diz, está autorizado o depósito consignatório, o autor não faz o depósito judicial, o juiz extingue sem resolução numérica. A lei vai dizer isso, exatamente isso, sem resolução numérica. Nas ações possessórias é bacana, o doutor Otávio, que está aí, nas ações possessórias onde houver um grande número de pessoas, o MP deve ser intimado. E o juiz, por exemplo, mandando afixar cartazes na região do conflito. Eu sempre mando meu oficial de justiça, como é o nome dela? Esqueci agora, daqui a pouco eu lembro o nome dela, é um nome um pouco diferente, ótima ela. Nessas ocupações que ele tem de favelas aqui perto de Diadema e tal, eu mando ela ir lá e ir pelas vielas distribuindo, assim, jogando papéis e tal, e avisando todo mundo, ó, vou vir no dia tal, ó, dia tal vem com a polícia. Gente, procura a defensoria, vão se movimentar, tenta no tribunal, porque se vocês não conseguirem reverter isso, vão ter que sair. E agora isso vira lei, então, até cartazes na região do conflito. Detalhe, se houver pessoas em situação de hipossuficiência, que é quase óbvio, tem que intimar também, claro, a Defensoria Pública. Não é? Muito justo também, até que está tudo ótimo. Depois, não obsta a manutenção, isso é bacana, não obsta a manutenção ou a reintegração da posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Eu peguei um acórdão aqui de 2015 do nosso TJ, ó, 27 de janeiro, menos de um mês, 3 semanas, onde o tribunal disse assim, com base no Estatuto da Cidade, se existe uma alegação de propriedade, porque o ocupante promove uma ação de uso capião, claro que nas várias de registros públicos, só lá na capital anda, as usos capiões na capital, só nas várias de registros. Breca tudo e suspende a possessória até julgar a uso capião. Quer dizer, um negócio de 6, de 8, de 20 anos, para tudo, o ocupante diz, porque eu entrei com uma ação de uso capião. Eu estou repetindo, é um acordo de São Paulo de 3 semanas atrás, não estou falando uma coisa séria do tudo. Então o senhor tirou isso aí, isso é absolutamente raro. Isso me consumiu 3 minutos para achar esse acordo. Agora o código é expresso. Nada que se diga que eu sou o dono, nada impede a reintegração. Mas tem uma azul campeão, parabéns, torço que o senhor ganha. Isso aqui é possessório, não é decisão. Aqui não se discute propriedade. Uma briga no Congresso prevaleceu isso. Vários congressistas queriam nada de liminar inaudito altera parte em invasões de terras. Agora prevaleceu, pode ainda ser concedida a liminar sem ouvir o réu. Aspas, o código diz isso. Salvo no caso, se o litígio for coletivo e de força velha, uma multidão que ocupou um imóvel já lá está há mais de ano e dia. Aí sim tem que ouvir antes da liminar. As chamadas antigamente, né, ações de força velha.
E aí o juiz, a lei diz, mas de força velha, né? Ocupação a mais de 8 dias, deve designar audiência, e a lei até diz, de mediação, dando essa ideia de que aí é sessão, para, ouve, conversa, não é rápido mais. Também se o autor já está mais de 8 dias, né? Não fez nada, também não vai matar ficar mais 6 meses esperando a liminar. Depois, o juiz pode comparecer, essa eu quero ver, juiz comparecer à área do litígio quando sua presença for necessária à efetivação da tutela. Quando que a presença do juiz vai ser necessária à efetivação da tutela? O que ele vai comandar? O batalhão dos tropas de choque? Cachorros, avante! O que é isso? Fala de borracha agora! Eu não entendo isso. O que o juiz é necessário para... não é necessário para coibir excesso, é necessário para efetivar. Mas não é assim, necessário para impedir que pessoas sejam abusadas, violentadas. Não, impedir é que seja necessário para cumprir, para efetivar. Eu não entendo isso. Eu já de imediato falaria, doutor Otávio, vamos junto. Porque também o oficial da ordem jurídica tem que estar, certo? Para ajudar a efetivar, claro. Bom, isso é uma coisa interessante. No inventário extrajudicial, sai a previsão de que a escritura e demais atos notariais serão gratuitos aos que se disserem pobres. Tem 2 artigos, mais tarde eu vou falar o segundo. Mais tarde. Tem 2 artigos que dizem assim. Antigamente dizia, no extrajudicial quem se disser pobre é grátis. Caíram esses artigos. Eu pergunto, e onde então agora está escrito isso? Em lugar nenhum, não é na lei dos notários e registradores, 94. Eu pergunto, eles vão fazer isso de graça para quem se declarar pobre? Daqui a pouco eu vou mostrar uma ADI, uma ação direta de constitucionalidade, que a ANOREG Brasil, a Associação de Notários e Registradores do Brasil, entrou questionando certidão de nascimento para quem é pobre. Nem certidão de nascimento eles queriam dar de graça para quem é pobre, além de comprovadamente pobre. Eles impugnaram essa data, perderam no Supremo. Eu pergunto, em inventário extrajudicial eles vão fazer conseguir isso? Caiu, já foi. Depois, o inventariante removido tem que entregar os bens ao seu substituto, certo? Se não fizer, o que o juiz faz? Agora vem, multa. Não havia previsão de multa. Multa para o inventariante substituído. Não superior a 3% do valor. Depois, não se fala mais naquela citação editalícia do 999, que o Supremo considera constitucional, não sei como considera isso. Fui até ver julgado no Serviço da Família. Quando eu estudava, era assim. Falei, não é possível que tantos anos passados, Constituição tão moderna agora, tão em voga. Continua o Supremo dizendo, é constitucional essa história de no inventário, o doutor Otávio, juiz da família, experiente, pode me dizer isso, citação por edital de quem mora fora da comarca. Agora não é mais assim. Nada disso. Agora é citação... O quê? Não sei o que fala. Acho que fala serão citados... Não fala mais nada. É verdade. Fala isso, não fala mais nada. É por isso que ele dá um branco, porque não fala nada. Certo? Eu lembrei bem assim, não fala nada. Tá? Então não tem mais história de citação editalícia de quem mora fora da comarca do onde corre o inventário. Depois, isso são 2 novidades importantes. Para simplificar, vou juntar para acelerar um pouquinho. Hoje, a gente não julga a partilha e nem libera alvará no arrolamento, alvarás, se houver pendência fiscal, pendência tributária. Não anda. Na próxima, vai ser assim, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Ou seja, se houver garantia de que o fisco se satisfará no futuro, é o bastante para ser julgada a partida. E aqui diz, mera intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto. Ou seja, ele que cobre por seus meios o imposto e apesar disso saem os alvarás. Isso é uma novidade importante. Contra o fisco, né? Difícil de passar coisa contra o fisco, mas passou. Embargos e terceiros. O cônjuge ou companheiro não se considera terceiro quando o bem é indivisível e foi todo penhorado. A gente já sabe, já faz uns anos, se o bem é indivisível, um apartamento, sendo executado apenas o marido, a gente penhora tudo. Porque quem ia ser condômino da mulher alheia? Na verdade, quem vai arrematar 50% para virar condômino da mulher do outro? Ninguém. Então agora arremata tudo e fica com o imóvel. Perfeito, já é assim, já é uma novidade.
Mas uma coisa importante, a lei diz, para esse fim, não se considera terceiro esse cônjuge ou companheiro. Então, nada de embargos de terceiro. Não é embargo de terceiro. Depois, novidade bacana também, eu nunca exigi, mas acho que vou exigir muito. O juiz, para dar liminar nos embargos de terceiro, pode exigir caução do embargante. Razoável também. Porque a gente pode estar lá anos com a história, surge do nada. Surpresa! Sou um filho espúrio que nunca foi reconhecido. E embargo de terceiro, na verdade, é a filha que mora junto. O namorado do cunhado. Ou seja, aparece terceiro, nada. Tem processo que aparece os 4 terceiros, um depois do outro. E esse vai parando tudo. Não pode isso. Então eu vou exigir o quê? Caução do terceiro. Detalhe, no caso de hipossuficiência razoável, de justiça gratuita, ele não vai prestar caução por uma boa razão. Ele não tem dinheiro. Capítulo para ações de família. Agora estamos caminhando mesmo para o fim. Capítulo para ações de família. Nas ações de família, que são divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação, não é visita, visitação e filiação. Além disso, todos os esforços vão ser enviados para solução consensual. Explicita que o juiz deve ser auxiliado por profissionais de outras áreas. Diz também o que nos Estados Unidos é frequente, mas de ofício o juiz faz lá, aqui não vai poder fazer de ofício, que o juiz pode suspender o andamento do processo nessas ações de família, enquanto as partes se submetem a sessões de mediação. Para tudo, vai para uma terapeuta conjugal, faz 8 sessões, se não der certo, volta e eu prossigo. Aqui a gente não vai poder fazer isso de ofício, os Estados Unidos fazem direto. Aqui só com a anuência, ou a requerimento, na verdade, das partes. Designada audiência, essa é uma coisa curiosa, os advogados vão ficar meio, os réus não vão gostar muito. O réu é citado para vir para a audiência, nas ações de família. E aí? E aí é proibido da cópia da inicial. Como assim? O senhor está sendo convocado. A senhora, por quê? Porque seu marido está processando a senhora. Mas por quê? O que eu fiz? Secreto. Mas qual delas ele descobriu? Qual delas? Agora eu tenho dúvida. Meu Deus! 1, 2, 4, 6. O que esse homem tem na manga? Não contarei. Bom, então, para quê? Para não acirrar o certo. Mas não acirra não, certo? Porque agora está vendo a defensiva. Oi, bem. Tudo bem? O que esse homem tem aí na bolsa? É bom sentir, homem. Então é proibido mandar cópia da inicial, o réu vem para contestação, para audiência, gente. Acordo. E depois, se não der acordo, aí abre o leque e fala, tá aqui, ó, que eu sei nada. Estou brincando. Seu blefe, certo? Bom, nós vamos testar pegadinho, olha a câmera aí, ó. Bom, detalhe, a audiência de mediação ou conciliação nas ações de família pode ser fracionada em tantas sessões quantas sejam necessárias. Sessões de mediação. Lembrando que na mediação é preciso o quê? Curar a relação das partes. Curar o relacionamento. Não adianta curar aquele probleminha pontual. Tem outros. Frustrada a tentativa de acordo, todas as ações de família seguem o rito comum normal. Então se abre o prazo para o réu se defender. Agora ele tem que ter cópia inicial, presumo, certo? Para se defender. E aí vamos lá. Nas ações de família, quando o Ministério Público intervirá? Só no caso, quando houver interesse de capaz. Mas, diz a lei, quando houver acordo, claro que acordo de que seja, em que haja interesse de capaz, ele tem que ser ouvido previamente. Então, nada dessa história do juiz ir homologando o acordo, depois ciência, o doutor promotor poderá recorrer se quiser. Antes de homologar acordo, se houver interesse de capaz, bem entendido, ouve o Ministério Público. Quando a causa envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, isso é difícil mesmo. Abuso, o doutor Otávio está aqui para dizer com muita experiência. Abuso ou alienação parental, o juiz deve ser acompanhado por especialista quando for colher depoimento da criança, do adolescente, mais da criança. São situações muito sérias, que é bom mesmo ter uma psicóloga, especialmente ao lado. O juiz às vezes não tem sensibilidade. É bom ter, né? Não é sensibilidade, enfim, precisa de um apoio ali de alguém, a criança começa a chorar, o juiz fica meio, né? Enfim, são os dramas, os maiores dramas. Ação monitória, novidades. Pode agora versar imóvel. Não podia, pessoal, entrega de imóvel, agora pode. Outra novidade, pode ser obrigação de fazer ou não fazer. Novidade. Mas a prova escrita pode ser oral. Opa! Até eu todos os dias já vi que isso aí agora a prova escrita pode ser oral. Pode ser oral desde que documentada. E mais, produção antecipada de prova. Ou seja, pode entrar com uma produção antecipada de prova para ouvir 2 testemunhas e os testemunhos documentados virarão prova documental para fins de monitor. Pode.
Se o juiz tiver dúvida quanto à idoneidade dessa prova, ele fala, mas quer saber uma coisa? Isso aqui não dá para monitorar, não. O que ele faz? Extingue? Não. Ele abre prazo para o autor querendo emendar a inicial para adaptá-la ao procedimento comum. A gente não toca pelo monitório, toca pelo procedimento comum. Está bem razoável. Extingue, amanhã ele volta. Né? Depois, o réu que cumpriu o mandado monitório, 15 dias, paga. Paga o quê? Não, ele fica isento de custos. Vocês estão falando, mas isso é hoje assim também. Olha a outra da OAB. E paga honorários de 5%. Hoje ele está isento dos honorários, 100% de isenção. Agora, mais uma. Vejam quantas. O que eu mais falei essa noite é mais um termo da OAB. Porque isso é fato. Isso é fato, isso é indiscutível, sabe? Paga honorários de 5%, mas paga, hoje não paga nada. Se não houver pagamento em embargos monitórios, constitui-se de plano de direito do executivo, é assim mesmo. Aí eu achei interessante, independentemente de qualquer formalidade. Tá bem, o juiz não profere nenhum ato. Cabível ação rescisória. Aí eu fico olhando assim, quer dizer, o mandado monitório é passível de ação rescisória, porque se é sem formalidade, o juiz não fala nada, converteu-se em instituto judicial. Aí cabe rescisória, contra o quê? Contra o mandado monitório? Vamos, vá, mas está lei expressa, cabe rescisória. Se o juiz vira excesso, se o réu vira excesso, o réu acha que tem excesso, monitória. O réu acha que deve 10, quando o autor diz que ele deve 20. A exemplo do que acontece hoje na impugnação e nos embargos, ele tem que dizer quanto ele entende devido. Ele admite quanto devido. Se o réu da monitória não disser quanto entende que deve, só falar excesso, não devo tudo isso, o juiz não toma conhecimento desse tema. Como é hoje, eu repito, tanto nos embargos quanto na impugnação. A apelação na monitória não tem efeito suspensivo. Na monitória, hoje tem. Como a gente sabe disso? Olha o que diz a lei. A oposição dos embargos suspende o curso do processo até onde? Até julgamento em primeiro grau. Julgando em primeiro grau, pode apelar, mas sem efeito suspensivo. Multa ao autor que propõe a ação monitória de má-fé. Você diz, mas não é sempre assim? Porque uma má-fé não era multa. Detalhe, não é aquela multa por litigância. É uma multa de até 10% do valor da causa. Aí é bacana. Segundo, multa ao réu que opõe embargos monitórios de má-fé. Também no mesmo percentual. Institui a moratória legal na ação monitória. Lembrando, a moratória legal é aquela possibilidade que hoje, executados, a jurisprudência diz só execução de título extrajudicial, inicial não, 30% mais 6 vezes parceladamente. Na monitória também poderá o réu dizer isso, 30% mais 6 vezes. Depois, uma homologação do prior legal pode ser promovida pela via extrajudicial. Isso é importante, uma novidade, não vai ter muito, já não tem nem judicial que dirá o extrajudicial, mas enfim, a homologação de prior legal pode ser pela via extra. Jurisdição voluntária, acaba aquela conversa do artigo 1105, que o Dr. Calejão conhece melhor que ninguém. O 1105 diz, na jurisdição voluntária a MP tem que ser intimada todos. Aí vem um ato do Procurador-Geral, quando eu era estagiário do MP 88, 89, tinha uma discussão, o Cândido Dinamarca falava uma coisa, o Nelson Médio e o Basílio falavam outra. Eu sou do tempo dessa gente toda, hein? Nelson Médio, todos promotores, cara. Nem juízes, embargadores, nem procuradores de justiça. Em 88, 89, eu era estagiário do MP, tinha essa discussão. Hoje acabou essa história. Quando é que a MP já é essa jurisprudência, já tem ato da Procuradoria, mas enfim, está oficializado. Não tem no 1105 atual. Só intervém o Ministério Público na jurisdição voluntária quando estiver presente um caso que ele já interviria na contenciosa. Ou seja, não há nada de diferente nisso na monitória, só quis dizer por causa do 1105 que não é reproduzido. Aqui, importante, na notificação e interpelação, se houver pedido de averbação em registro público, é necessário ouvir antes o requerido. Quando alguém quer notificar ou interpelar para impedir a alienação do bem, por exemplo, chamado protesto contra a alienação de bens, protesto sai, não tem mais isso. Se quiser averbar no registro de imóveis a existência dessa notificação e interpelação, ele vai dizer, mas não está indisponível. Mas quem compra imóvel que tem uma averbação numa notificação? Quem compra? Ninguém. É bom, a lei diz assim, tem que antes ouvir o requerido. Não pode o juiz de show falar, espécie mandado no cartório de imóveis, anote-se, averbe-se. Não pode. Introduz a chamada extinção consensual de união estável. Tá bom, está bem adequado aos dias de hoje, do mesmo jeito que tem separação ou divórcio consensual, tem extinção consensual de união estável. Também não se diz mais, então, como eu falei mais cedo, que no divórcio, na separação e na extinção de união estável extrajudicial é extrajudicial. Já não se fala o que fala hoje, a escritura de mais Ará e pobres. Olha a ADI, o que a Doreg Brasil queria, no Supremo,
queria que caísse a isenção para os reconhecidamente pobres, no regime de nascimento e óbito. Nasce o filho do cidadão pobre. O que eles entendiam é: não tem certidão gratuita, não tem registro gratuito, é inconstitucional a nossa lei. Tudo bem que o Supremo disse não, mas eu pergunto, agora que caiu no Código de Processo isso, que não tem lei nenhuma que fale, eles vão fazer divórcio extrajudicial sem pagar seus emolumentos? Evidente que não vão mais. Lá dentro da mas eu sou pobre. Isso era no Código passado, pessoal. Não existe mais isso. Claro que eles vão falar isso. Eu não estou censurando, eu estou constatando, estou lamentando. Não censuro porque, de novo, eles conseguiram uma lei mais favorável. Vamos em frente. Interdição pode agora ser promovida por representante da entidade onde estiver internado ou interditando. Isso é importante. Porque você não tem família, está lá o interditando, esquecido, né? Negócio triste. Agora o presidente, vamos dizer, da entidade pode promover a interdição. Execução de título extra. Essa é uma maravilha para nós juízes. Ó, primeira vez, hein? Depois de 4 horas. Condomínio. Execução de título extrajudicial. 4 horas e meia? Execução de título extrajudicial. Execução de título extrajudicial para condomínio é uma grande coisa, porque uma boa parte do nosso processo é a ação de cobrança de condomínio, que ia atravancar a pauta das audiências de conciliação, pois agora isso vira título extrajudicial. Isso é bom. Ou seja, o condomínio vai poder promover execução com base em título extra. Outra novidade: os notários e registradores poderão expedir certidões eles mesmos que vão ser títulos extrajudiciais. Praticam o ato para cobrar emolumentos, cobram como? Formam título extrajudicial para dar. Outro dentro para notários e registradores. A existência de título extrajudicial, isso já é da jurisprudência, mas explicitou. Quem tem título extrajudicial pode entrar com ação de cobrança? Resposta: agora, por força de expressa disposição legal, poderá. Já é assim a jurisprudência majoritária, pelo menos muito majoritária, mas está expresso. Eu quero formar título judicial, eu entro com ação de cobrança. Mas o senhor já tem um cheque? O senhor tem algum promissório? O senhor tem algum duplicado? Não interessa. Quero título judicial. Fraude de execução. Para simplificar a fraude de execução, e agora eu vou começar a dar mesmo, mais rápido. Guardem bem. A ideia do código, já na linha de medida provisória recente, já na linha de súmula do STJ, já na linha de uma lei de janeiro agora, que eu não sei de qual é o nome, agora, de janeiro. A ideia é: bens que se sujeitam a qualquer tipo de registro são bens cujo registro centraliza toda a história jurídica relevante desses mesmos bens. O que quero dizer com isso? Eu quero comprar um imóvel. Onde é que eu devo ir? Aonde eu devo buscar informações relevantes sobre esse imóvel? No cartório de regime de imóveis. Ir para um veículo automotor? No Detran. Ir para uma sociedade empresária? Na JUSESP. Nas palavras, as cotas. A partir de agora, a ideia é um bem com um registro centralizado? É ônus do credor ou do sedizente credor, quem sediz credor, nem sei se é credor, talvez seja, mas não, quem se diz. Ele tem que providenciar a anotação lá. Não nós, que compramos um imóvel, corremos de seca a meca, atrás de certidão, distribuidor, de não sei mais que, porque sua excelência, o exequente, não quis averbar a existência da execução na RI. E por que ele não quis pegar uma certidão e levar na RI, nós temos que ficar, tá certo? Gastando 2, 3 mil reais em certidões para levantar a história, Simone, do imóvel ou do carro. Portanto, agora a ideia, para simplificar, não está anotado que certidões eu preciso pegar? Nenhuma. Deve o exequente, se quiser, comprovar que eu estou de má fé. Aí é diferente. Se ele provar que eu estou mancomunado, tudo bem. Mas nada de dizer, ele só bastava ele tirar a certidão do distribuidor para achar esse processo, e bastava o senhor pegar essa mesma certidão parecida e levar na RI, coisa que o senhor não fez. Aí vem a pergunta: e quando não há um bem passível de registro? Bom, se não há bem passível de registro, aí sim diz a lei. Ó, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, eu estou de figura, não é imóvel, não é carro. Aí o terceiro adquirente tem um ônus, de provar que adotou as cautelas necessárias para adquirir.
Como que ele prova isso? Exibição das certidões pertinentes de dois domicílios. Dois domicílios não, dois lugares. O domicílio do vendedor e do local onde se encontra a vaca, o gado, o cavalo de raça, o que for. Aí sim, quem vai comprar um cavalo de raça não tem, que eu saiba, registro para anotar toda... Bom, cavalo de raça deve ter até, mas enfim. Uma vaca, que não precisa ser uma vaquinha, média. Ele tem que ligar essa certidão, tá certo? Ele tem que provar que tomou essas cautelas todas. Mas isso foi imóvel, nada disso. Falou, não, o cartão de imóvel não tinha nada, não tinha nada. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz tem que intimar o terceiro adquirente para que em 15 dias, querendo, oponha embargos do terceiro. Portanto, agora é assim, tem que intimar o terceiro adquirente. Tem, ele tem 15 dias para opor embargos do terceiro. Incumbe ao exequente pleitear, se for o caso, medidas urgentes. Veja que a lei usa a expressão aberta. Por quê? Porque não há mais cautelares típicas, arresto, sequestro. Medidas urgentes. Quais? Quaisquer. O que ele queria passar pela cabeça dele, que o juiz endossar, está valendo. Deve o exequente, olha o que a lei diz, deve fazer aquela averbação em registro público para conhecimento de terceiros. Olha bem o encontro que eu acabei de falar. É ônus do exequente fazer essa averbação no registro de imóveis, do Detran. Não fez? Não fez, o adquirente não tem ônus nenhum. Cabe ao exequente provar que ele estava de má fé. Ah, mas como é que eu vou provar isso? Bem perguntado. É o que eu ia lhe perguntar agora. Como o senhor vai provar? Ao executado que alegar maior gravosidade, aquela história de execução se faz no interesse do exequente, mas pelo modo menos gravoso ao executado. Bom, agora tem um ônus para o executado. Se ele falar que não tem modo menos gravoso, ele tem que dizer qual o modo menos gravoso. Eu falo, modo menos gravoso, o senhor diga qual é? O modo menos gravoso. E eficaz. A expropriação de bens, como eu disse mais cedo, ela se divide em adjudicação e alienação agora. Alienação. A alienação pode ser por iniciativa particular, já temos hoje, ou, é o que eu falei, leilão judicial eletrônico ou presencial. Acabou a história de asta pública. Não tem mais asta. Asta pública não é uma expressão mais empregada, na verdade, essa não era não. Mas tem uma história de praça para imóveis. Não se usa asta, não se usa praça. Usa-se leilão, que pode ser eletrônico ou presencial. O exequente pode obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz. Aqui, presta atenção. Hoje, o exequente pode pegar uma certidão de distribuição da execução. No novo, não é isso. É que ela foi admitida pelo juiz. Por que isso? Para evitar que, com base em execuções totalmente frívolas, levianas, sem título nenhum, eu arrebente a vida do meu executado. Eu tenho um papelucho lá, que nem de longe é título executivo, mas já joguei no distribuidor. O distribuidor já está lá, pega a certidão e já arrebenta a vida dele. Agora não, admitida pelo juiz. Eu coloquei ali, mais cautela, mais demora. Mais cautela, espera o juiz despachar a inicial. Certo, mais demora, tem que esperar o juiz despachar a inicial. Eu acho até bom, né? Mas veja, vai demorar mais. E nesse ínterim o que acontece? Sabe-se lá as fraudes que haverá. São penhoráveis vencimentos, salários e pensões. Sério, Marcos? Show! Acima de 50 salários mínimos. Não olhem para mim. Nem eu estou nesse rol. Tá certo? Eu não conheço ninguém, tá certo? Que ganhe salário. Eu não conheço. Claro que tem, mas a gente tem muito. Jogador de futebol, tal, certo? Kaká, não sei mais quem. Mas 50 é um escárnio, né? Um país como o Brasil. Você fala, olha, fica tranquilo, pode ganhar salário, é melhor, acima de 50 salários. Bom, mensais, né? Não é anuais, é mensal. Onde, isso é bom agora, hein? Isso é novidade boa. Onde não houver depositário judicial? No estado de São Paulo não tem depositário judicial. Onde ficam os bens penhorados? Agora, nas mãos do exequente. Penhorou o imóvel, Danilo, o que faz? Imite o exequente na posse do imóvel. Esse é forte. Vai funcionar. Vai doer o executado, mas vai funcionar. E quando que fica com o executado? O executado fica só quando o exequente anuir, ou seja, jamais. Nunca fica com o executado. Outra novidade. Hoje a gente sabe que aquela história do imóvel é indivisível, eu acabei de falar mais cedo, penhora tudo. E, inclusive, a parte do cônjuge que não é executado. Agora vale também para a compropriedade em geral. São dois condôminos, dois amigos que têm um apartamento, um condomínio. Penhora tudo. Inclusive a metade, como parcelar de alienação, porque não são cônjuges, a metade do condômino. Ou o terço do condômino, que for, a parte ideal dele.
Uma coisa importante, que protege o cônjuge e protege-se com o proprietário. Agora, não se aliena mais o bem indivisível por preço menor do que a cota parte dele. Vamos entender bem? Vamos fazer mais claro. Hoje, marido e mulher, eu tenho um imóvel de 100 mil. Posso levar a asta pública, eu acho que isso do STJ é assim, e o código vai endossar, daqui a pouco a gente vai ver. Preço vil é aquele que não atinge 50%. Portanto, posso vender por 50 mil um apartamento que vale 100. Posso. Quanto eu dou então para a esposa do homem se eu vender por 50? 25. Fazendo pena pouco. A minha ação dela valia 50, porque o imóvel vale 100. Sim, mas eu só consegui na asta, hoje asta, 50. Portanto, ela só tem 25. Não vai ser assim. Tem que preservar integralmente a parte da esposa, ou do co-proprietário. Ou seja, por 50 eu não vendo. Se eu vender por 50, tem que dar os 50 para ela. E o que eu dou para o exequente? Qual o proveito de vender o imóvel por 50 se o exequente não ganha um centavo? Ou seja, agora a gente protege mais as esposas ou os cônjuges inocentes, chamemos assim, lá, ou os condôminos. Mudou isso aí, né? Atenção para isso. Mudou. Basta injúria. Basta injúria, para simplificar muito uma longa história, é a seguinte. O juiz manda, além disso, tornar indisponíveis os ativos. Nada de penhora. Nem remover para a conta judicial. Basta injúria, bloqueia. Bloqueia. Se ele vir que houve penhoras múltiplas, o que é bem frequente, porque o sistema não permite que nós calibremos só um banco, só outro banco. Então, geralmente nem mesmo 3 ou 4. Já faz de ofício, em 24 horas, a liberação do excedente. O juiz. Depois intima o executado para que ele fale em 5 dias. E nos 5 dias ele pode, além disso, comprovar duas coisas. Não é alegar, é comprovar. Um, que ainda remanesce disponibilidade excessiva. Ou seja, que o juiz fez uma liberação, mas ainda é insuficiente. É para liberar mais. Segundo, que houve a constrição de ativos impenhoráveis. Pegou uma poupança de até 40 salários mínimos. Pegou meu salário, etc, etc. Se o juiz rejeitar essa alegação do executado ou não for apresentada alegação nenhuma, aí sim a indisponibilidade se converte em penhora, sem lavrar termo de penhora, sem mais formalidades, e aí sim, só então o juiz manda transferir o dinheiro para a conta judicial. Esse é o mecanismo bastante. O que é preço vil? Preço vil para o novo código é resposta única no concurso, o que o juiz disser. O que é preço vil? O que o juiz disser. O juiz disser 10, 20, 100, 80%, é o que o juiz disser. E se o juiz não disser? Aí o código diz, o que a jurisprudência do STJ hoje, tem uma forma de discurso radicado no STJ, e diz assim, a jurisprudência desta corte é assente. Preço vil é 50%, abaixo de 50%. A lei endossou isso, falou, é 50%. Se o juiz não disser o que é preço vil, o que é? 50%. Quem quiser adquirir um bem em prestações, o bem está penhorado, quer adquirir em prestações, o que ele faz? Até o início do primeiro leilão, tem que oferecer não menos que a avaliação. Veja que eu falei leilão, né? Eu não falo mais praça, asta. E até o início do segundo, o que não seja abaixo do vil. Repito que isso é para adquisição em prestações. Assinado o auto, aqui é uma coisa importante, eu vou simplificar, mas tem que explicar. Assinado o auto. Assinou o auto de arrematação. Está perfeito e acabado o ato. Mas já não é assim? Calma. Primeiro, não tem mais embargos de segunda fase. Acabou isso. Não tem embargos de adjudicação, não tem embargos de arrematação. Acabou isso. O que tem, Marco? Tem uma petição. Petição que, no prazo de 10 dias, pode alegar uma dessas coisas. Um, que houve preço vil. 2, que é ineficaz o certame por falta de intimação do credor ignoratício, do hipotecário ou de crédito. Claro que quem vai alegar isso não é o executado, é o credor, é derido, não foi intimado. Só falta o executado dizer, está licença, o banco não foi intimado, o meu credor não foi intimado. Ele não é substituto processual do Bradesco. Por fim, se resolvida por falta de pagamento ou caução. O sujeito não depositou o valor do lanço. Nem deu caução, embora estivesse comprando a prazo. Esses 3 temas que eu pus aqui, ó, ABC, podem ser suscitados no prazo de 10 dias após a assinatura do auto. Findos esses 10 dias em branco, o que acontece? Sai a carta de arrematação. Saindo a carta, depois disso, é possível a propositura de uma ação autônoma, onde o arrematante é de desconsorte passivo necessário do exequente.
exequente e arrematante são litisconsortes passivos, necessários. E como é hoje, o arrematante pode o quê? Pode correr. Como assim correr? Pode desistir da arrematação. Ele diz, eu não quero encrenca, eu comprei, eu sou homem de bem, pus meu dinheiro aqui, me dá o dinheiro de volta aí, eu não vou ficar nessa brincadeira. Tchau. Pode o arrematante fazer isso. Durante o plantão judiciário, aqui é uma desconfiança, né? Às vezes a gente pensa assim, mas há lugares, dizem, eu nem sei de onde, mas há lugares que dizem que tem problema com isso. No plantão judiciário, essa história de levantamento de importância em dinheiro, liberação de bens apreendidos, o código vai ser expresso. O plantão judiciário está proibido liberar dinheiro e liberar bens. Proibido. O juiz plantonista está proibido, por lei agora, de fazer isso. Dizem que há em algum lugar, não sei onde, abusos e práticas. Quando você vai ver, não dá nem para acessar o relator, o desembargador, para segurar aquilo, quando você vai ver, já foi. Bom, é uma desconfiança dos juízes, infelizmente, plantonistas. Deve ter algum caso concreto para justificar isso. Eu desconheço, mas deve ter. Na moratória legal é interessante. Enquanto o juiz não decidir se concede ou não a moratória legal, 30%, mais 6 vezes, como disse o doutor, o executado tem o dever de ir depositando. Porque agora, hoje em dia é uma festa, né? Ele dá 30% e fica lá. E quando decidiu e tal. E eu não vou pagando nada. Não, tem que ir pagando durante. E quando decidir, vai depositando as parcelas. E expresso agora, e já é jurisprudência, mas agora virou lei. Cabe moratória legal no cumprimento de sentença quando o título é judicial? Não cabe. Já é essa jurisprudência, francamente dominante, e agora é lei. Só no título extrajudicial. Suspensão da execução. Quando se suspende a execução? Quando frustrada a alienação por falta de licitantes. Detalhe, nada de ficar, Otávio, marcando 5, 10, 15, 20 certames. Um certame, ninguém comprou. Diga ao exequente se quer ficar com aquilo, pode adjudicar. Ou indique outros bens. Eu não conheço outros bens e não quero ficar. Suspende. Você não fica essa coisa patinando, mais um certame, mais um certame, mais um certame. Agora não tem certame. Se fizer muito, o senhor não adquiriu, o senhor ou fica com o bem ou diga outros bens. Ou suspende. Quando houver suspensão por falta de bens, o juiz suspende a execução por 1 ano. E nesse ano, subcorrente, claro, durante o processo, intercorrente do curso. Decorrido esse prazo de 1 ano, sem que o exequente fale, aí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. E depois de ouvidas as partes, o juiz pode extinguir a execução. Veja um outro exemplo do tal contraditório reforçado. Já deu a prescrição, mas o juiz, para reconhecê-la de ofício, ó, tem que o quê? Ouvir as partes. De ofício. Estou acabando mesmo. Processos dos tribunais. Quem de verdade quer ir à frente, ou quem quer de verdade, não quero incomodar vocês, eu estou ótimo. Acho que o doutor não mostra isso. Mas a pergunta é, quem quer ir